Ô filha, Fala pra mãe. Vê tudo. se me entende pelo menos uma vez. Criatura. A gente nunca foi num show juntos, né? Fomos sim. Qual? Ué, cara, você não chama nem pra sua casa pra tomar uma cerveja que... Ó quem que é? chegou. Mas olha aí. Com licença. Olá. E aí? Tudo bem? Tudo. Tô interrompendo alguma coisa? Nada. Sempre a gente tava numa reunião. Sempre o que se fala aqui E aí? não presta. Bom? Tudo e você? Tudo bem, fica à vontade aí. Ai, Cíntia. Ó, essa água é sua, limpinha, Obrigada, toda tá bem. Eu vou higienizada. confiar, vou dar. Tá Pode. todo Se higienizado. tiver Tá... qualquer- Pessoal, estamos começando mais um Embrulha Sem Roteiro. Para você que conheceu a gente agora, já se inscreva em todas as nossas plataformas. A gente está no YouTube, no canal Embrulha Sem Roteiro. Tem o Cortes do Embrulha Sem Roteiro com os melhores momentos desse bate-papo e de vários outros que a gente já teve. E aí tem o Instagram e o TikTok com os Reels, com alguns trechinhos lá para você seguir. E para você que não conhecia a gente tem um canal de sketches chamado Embrulha para Viagem, em todas as mesmas plataformas. Em ambas elas, pessoal, comenta no vídeo pra gente, dá um like, ajuda no engajamento, faz a gente atingir um número maior de pessoas para eles conhecerem os nossos convidados, o nosso trabalho e a gente ficar muito, mas muito rico. Esse é o objetivo final de tudo. Exato. Qualquer outra coisa é um baita de um pretexto. Exato. Tudo é o fingimento desse canal. E hipócrita não, porque não tem nada a ver, então eu não posso falar isso. Foi fazer um trocadilho. Fui fazer um trocadilho muito errado. Bom, gente, hoje nós estamos recebendo aqui uma atriz que eu sou fã, todos nós somos fãs Nossa. dela. Autora também, inclusive agora, recentemente, ganhou o prêmio Prio de Humor com esse texto que está em cartaz, que é a peça Reclamação da República. Graziela Moreto. Obrigada. Tô lembrando daquele prêmio, daquele dia, porque eu fiquei até sem graça que eu fiz uma piada logo no começo, quando ia começando o show, porque eu cheguei lá com a impressão que eu ia ganhar todos. Aí eu fiz uma piada com Com o que Rodrigo. concorreu comigo também. Rodrigo Marques. Foi horrível, eu tava com a minha autoestima muito em dia naquele dia. Agora o Larran falou, eu lembrei. Eu falei assim, bom, você falou o texto, né? Eu escrevi, meu texto é muito bom mesmo, eu achei, pensei. Estava indicado em 3 categorias. Olha. Aí eu falei assim, não, tudo bem, de atriz também sou muito boa, vou ganhar também. Né? E espetáculo também, falei, Pô. meu espetáculo é muito bom também. Boa. Acho que vou ganhar. Aí chegou lá o primeiro que foi de texto. E eu peguei e falei assim, não, se eu tiver algum que eu tenho que ganhar, é o de atriz. Pensei. Aham. Com certeza. Espetáculo é muito bom, mas talvez não. Falei, texto, não sei. Até fui ver os outros. E aí, quando eu ganhei o primeiro de texto, eu falei, vou ganhar todos. Pensei no delírio de grandeza, entendeu? Ridícula, né? Mas aí você Lógico, não fez ganhei mais alguma nenhum. Fiz piada? uma piada com o Rodrigo, que estava Porque o Rodrigo estava indicado a um também, monte de como coisa eu, também. em 3 categorias. O Rodrigo Marques, E né? ele não levou nada, né? Nossa, eu cheguei lá, você sabe que assim... E o Larran também me salvou, porque daí ele fez de novo a piada. Eu falei, então não sou só eu que tô tirando onda dele. Não, mas eu tirei por sua causa, porque foi assim. Agora me Grazi, passou. ela ganhou como autora. E aí veio o prêmio de performance de humor e eu ganhei. Ganhei dela. E aí assim, só que eu não sacaneei ela, porque como ela tinha sacaneado o Rodrigo, ela olhou pra ponta, cadê o Rodrigo? Ganhei. Aí eu peguei e falei, Rodrigo, ganhei. Porque ele também Ele estava ia ganhar indicado. todos, e daí até o Larran salvou, falou, não, mas ele é o cara mais conhecido, mais rico, tá muito rico, porque tá ganhando muito dinheiro da internet. Não, e assim, eu sou fã dele mesmo, assim. Ele é ótimo, eu fui assistir as coisas dele. Depois eu fiquei sem graça no final. Tipo, Ele é bom. Não, me mas retratar bobagem. com ele pra Olha, dizer, olha, minha piada... Vou te dizer, se você ver as coisas dele, se ele não aceitar a piada, Não, ele é um cara que sacaneia o mundo. Era mais fácil vocês ficarem chateados com um comediante de stand-up do que o comediante de stand-up ficar chateado com vocês. Né? Não, ele não ficou de jeito nenhum. Acho que também essa coisa de prêmio, quer dizer, né? Sim. Só eu que vou com essa mania de achar que eu ia ganhar todas. A gente na verdade, já tem que ir achando que vai perder, né? Não, mas de verdade, É que eu a gente pensei isso, nunca é sabia? indicado por causa da coisa do humor, que é até a razão pela qual o Fábio fez, né? O prêmio. É verdade. Mas eu, dos caras de stand-up, eu acho esse cara mais inusitado. E eu, quando chegamos lá no prêmio, eu também não sabia quem que ia ganhar e tal, mas eu fui falar, cara, eu sou seu fã. Porque assim, ele é um cara que eu sou realmente fã de, assim, de passar mal de rir com ele. Só que ali é um prêmio muito aberto, né? Porque você vê, ele é um stand-up. O que eu faço na peça não tem nada a ver com isso, é um outro negócio.
Então concorriam pessoas muito diversas no humor, isso né? eu também percebi. Tinha muita. A diversidade era assim, de tipo de produção, né? Sim. Tinha ali o espetáculo que ganhou, o espetáculo, até o Jarba falou da Cláudia Raia, quer dizer, um espetáculo, uma mega produção, né? Sim. Eu não assisti A Morte Acidental, mas eu imagino que seja uma produção de teatro como a gente conhece, Isso. né? Não está ainda naquele nível Não, na Broadway. ralação. E a minha é uma coisa totalmente feita praticamente à mão, né? O cenário é um pouco, assim, mega, mas mega no sentido ainda um pouco artesanal do teatro, né? Uma coisa pequena, espetáculo solo e tal. E Mas aproveita eu- e conta da peça, conta pra gente um pouco de... eu fiz essa peça porque eu estava assim, há muito tempo já ruminando esses assuntos, né, de invisibilidade das mulheres na história. Então eu estava com isso já muito na minha cabeça. Quando entrou 200 anos da independência, no mesmo momento, quer dizer, comemorando o bicentenário, 50 anos depois de um sesquicentenário insano, que foi no meio da ditadura militar em 1972, onde se erigiu um monumento para trazer o corpo do Dom Pedro I e da Amélia, que vieram para ficar do lado da Leopoldina, enterrados lá e tal, não sei o quê. 50 anos depois, né, um governo também totalmente dominado pelo exército e os militares com muita ascendência sobre esse momento histórico, né, aquilo que até a Lilia Schwartz e outros historiadores chamam de sequestro da independência, mais uma vez, né? Essa narrativa muito ligada a um ideal heróico e tal. Aí aquilo motivou, né? Assim, motivou um pouco falar, não dá para deixar passar, a gente tem que resistir, né? Tem um lado do desespero que bate, você vai falar, vou gritar sozinha, mas eu tenho que ir, vou gritar, vou subir naquele palco, vou gritar igual uma louca. Aí foi isso que eu fiz. Você já estava em cartaz com ela, não foi? Como é que é a trajetória dela? Porque agora você Não, eu escrevi o espetáculo para estrear e estreiei no dia 2 de setembro de 2022, o dia que a Imperatriz Leopoldina assinou a independência do Brasil. Caramba. Por uma total coincidência, o Fernando Padilha, que foi lá no Teatro do Shopping Morumbi, que é um teatro muito parceiro nosso, há anos a gente já faz uma residência artística lá e eu e o Pedro, a gente faz espetáculos juntos. Esse ano o Pedro, a gente está juntos em carreira solo, que o Pedro está fazendo os solos dele e eu estou fazendo os meus. E aí eu falei com o Fê, tinha essa data, quando ele falou 2 de setembro, eu falei, uau, eu tenho que ir, de qualquer jeito. Aí eu vim, fiz 5 semanas só, assim, na loucura, botando o dinheiro do bolso, como sempre, que a gente não conhece muito outro jeito de fazer. Levantei o espetáculo com a ajuda de uma rede de apoio, de amigos, de pessoas que colaboraram comigo, assim, à distância, artisticamente. Uma amiga que é historiadora me fez uma consultoria, que é a Patrícia Hansen. A Juliana Jardim me fez uma mentoria ali, mas era tudo meio online e a gente criando uma coisa que não sabia muito bem o que ia ser. Aí botei no palco no dia 2 de setembro e foi uma epifania, porque de fato a gente estava num momento muito crucial, né? Assim, politicamente muito ameaçados. Uma tensão horrível. Horrível. Pra gente, né? A nossa classe tão desacreditada já estava tão combalida. Vindo de uma pandemia, né? E pós-pandemia, né? O teatro estava abrindo, assim, havia pouco tempo que tinha retomado a coisa da... A gente estreou de máscara, todo mundo ainda, né? Aham. Eu lembro que eu assisti na temporada passada, porque eu tava em cartaz lá também. Aliás, eu acho que, se eu não me engano, você assistiu a gente no dia que eu te assisti. No último dia da Vida de Cão. Mundo Cão. O Mundo Cão, Isso. desculpa. Eu assisti, adorei, por acaso fiquei apaixonada. Falei para a Deia, né, para a Andréa Porto lá do teatro, ela falou assim, mas isso daí você tem toda razão, porque esse é o meu espetáculo favorito. E eu fiquei apaixonada, encantada com o trabalho, muito legal. Porque também tem isso, né? A gente às vezes não pensa no público infantil com humor, e as crianças são muito engraçadas, né? Eles hoje em dia têm um senso de humor pensar nos pais fantástico. também, porque elas não vão sozinhas assistir o espetáculo. Isso é o mais importante. Eu sempre penso nisso. E no sentido até pensando comercialmente. É ele que vai falar, leva seu filho lá pra ver a peça. Ele tem que sair tocado, né? Enfim, e aí a gente também fizemos 2 temporadas incríveis lá no Teatro Morumbi. O Fernando, a Andéia, a Clarissa também, todo mundo maravilhoso. E aí eu assisti você e você falou uma coisa muito boa, porque era pré-eleição.
Eu estrei no dia 2, que era o dia que a Leopoldina oficialmente assinou, e encerrei a temporada no dia 1º de outubro, véspera do primeiro turno. Exato. Nossa. Então, A gente se abraçava, chorava, no fim da gente ainda estava assim, pessoas desconhecidas, Isso, a chorando, coisa se tá- abraçando, um desespero. E é engraçado, né? Porque Irmão. você vê como a eleição, ela tem um marco, tem, claro, ela define o futuro do país para os próximos 4 anos e até muito mais do que isso, porque tudo gera consequências. Mas a eleição, ela acaba, mas o estrago, as consequências de tudo isso que a gente tá vivendo ainda tá aí, né? Sim. Então eu fico imaginando, eu falo, cara, eu acho que eu teria talvez o mesmo impacto assistindo. Claro que da eleição fica a apreensão do resultado, né? Mas a peça realmente, ela fala muito sobre essa questão da invisibilidade da mulher e obviamente a gente como homem assistindo é sempre um monte de soco na cara e não no sentido só de se sentir culpado, mas tipo, nossa, eu nunca pensei nisso. Nossa, porque a gente Sim. tem uma série de privilégios, né? Sim. Não, o que aconteceu, eu acho que tem uma coisa que é efeméride, né? Esses 200 anos da independência serviram, assim como acho que uma lenha artística para eu me inspirar a escrever esse espetáculo naquele momento histórico onde eu estava vendo tanta aberração acontecer, onde eu pesquisava em livros paradidáticos que me deixavam completamente assombrada, assim, livros falando sobre a independência com uma frase que dizia: e como Leopoldina estava interinamente ocupando o lugar de Dom Pedro, que estava em São Paulo para promover a paz, ela então assinou. E isso isso é um livro que, inclusive, era usado em escolas progressistas, escolas que tinham, né, uma mentalidade muito liberal a respeito até do ensino da história. E eu comecei a ficar surpresa, porque eu falei, não é possível que a gente aprendeu assim, né, na nossa geração. E a gente viu o filme do Seu Tarcísio e da Dona Glória, a gente tem todas essas referências, essas imagens, como foram apresentadas para a gente de um jeito muito estreito e pouco ventilado. Mas não é possível que a gente olhe agora para os nossos filhos indo para a escola e eles estejam recebendo essa informação da mesma maneira. E como não estão, então há um movimento maior, institucional, de se reverter e fazer, não, vamos voltar a ensinar aquela história que o Dom Pedro é herói, ele não pode ser quem ele era de verdade, porque senão a gente vai revelar, a história está cheia de furos. E você começa a entender que as narrativas todas são controladas por uma razão, porque você precisa manter o privilégio, porque não tem nada mais difícil de se abrir mão do que um privilégio. E eu acho que quando a gente se confronta com isso, eu estou falando aqui como uma mulher privilegiada, uma mulher branca, de classe média alta, que teve um ensino excelente, que teve oportunidades muito facilitadas na vida, não só pela cor da minha pele, mas também pelo lugar que eu ocupo na sociedade, pela educação que eu tive. Eu, quando olho para os meus privilégios, eu entendo que eu tenho que abrir mão deles, que, né, as nossas bolhas são muitas bolhas. Tem uma bolha, daí tem outra bolha, daí tem outra bolha, que a gente até... porque o mundo é hostil, algumas a gente fala, nessa bolha que eu vou manter, né? Eu vou manter essa bolha porque eu tenho filho para preservar, eu tenho família para proteger, você está vivendo numa hostilidade que é de vários tipos de violências que estão, né, dentro da nossa sociedade e tudo mais. Então, eu acho que a efeméride, que era os 200 anos, tinha uma importância naquele momento de trazer o assunto para a gente ter uma voz ali de resistência. De repente tinha coisa da eleição também, que virou uma questão de sobrevivência. Já não era mais só, olha, vamos lutar para que as mulheres sejam reconhecidas. Não, é assim, vamos lutar pela nossa sobrevivência, né? Já estava assim. Amanhã, quando a gente chorava lá no último dia da peça e abraçava, parecia que era... Amanhã, talvez a gente esteja indo para os bunkers, pegando navio clandestino, né? Fugir, era uma imagem muito agressiva que se impunha. A gente perde um país se a gente perder a eleição, exato, né? Tinha muita coisa em questão ali. E aí, agora, eu acho que é um reencontro com outro lado dessa efervescência que foi aquele momento. Agora, olhar para o espetáculo, que história é essa que a gente está contando, né? Por que eu estou contando? A história também está agora se contando de novo para mim, porque eu já vinha para a cena com, acho que essa lembrança um pouco daquilo que foi a última temporada. Sim. E você sempre teve essa veia cômica
que sempre você explorou de uma maneira muito sua, né? E é engraçado como eu tava ontem dando uma zapeada e, cara, eu não sei se vocês viram, ela fez uns 2 Reels satirizando um pouco essa nova febre de stand-up. Eu vi, Mas eu vi um deles. Cara, tem um que é... Cara, vale a pena ir lá no Instagram da Grazi. Que ela brinca um pouco com esses caras que a necessidade de postar vídeo, que o cara entra e aí ele precisa interagir com alguém e é nada. Ah, não, é da interação, é isso que eu vi. Cara, e é muito bom porque a gente tá vivendo isso. A gente fez uma vez um vídeo que ia um pouco nesse lugar do stand-up, mas era o seguinte, eu fazia um cara de stand-up e o Larry era um cara da produção, então eu entrava e eu contava uma piada e parava, e começava a trocar de roupa. Aí o Larry falava assim, cara, ainda tá no seu tempo. Não, mas é que eu vou trocar de roupa porque eu vou gravar um outro Reel. Como assim Reels? Tem 1 hora de show. Não, imagine, 1 hora eu vou gravar um Reels que eu gravei em Recife, Mongaguá. Então ele usava o show só pra ficar gravando mini piadinhas de Reels. Entendi. E aí eu lembrei da crítica que você faz ali, que é, cara, a necessidade do fazer sem fazer ideia do que você tá comunicando, né? Sim. E eu fico pensando, pô, agora aí a gente começou o papo você falando, pô, eu fui indicado a um prêmio, dramaturgia, espetáculo, tem todo um estudo, né, pra você estar ali em cena, aí você falando das camadas, tem a visibilidade da mulher, 200 anos que foi assinado, tem o período da eleição e tal, então foi muito bom ver esse Reels, que eu falei, cara, que loucura também, um reflexo um pouco de tudo isso que a gente tá vivendo até no humor, né, no que se propõe a fazer. Essa demanda, né, muito alucinada dessas plataformas. Eu fiquei um pouco assustada, porque eu não tinha Instagram. Eu tenho Instagram agora, desde a estreia da peça, porque também é uma realidade pra gente que eu desconhecia. Como eu moro em Portugal, já há quase... Foi para 9 anos que eu tô lá direto, assim, durante o ano letivo, né? E trabalho muito no Brasil, venho muito para cá. A gente continua com uma relação muito forte, muito intensa, família e tudo mais. Mas quando eu fiquei esses anos todos fora do Instagram, quando eu entrei, eu tive uma constatação assim de um universo que eu assisti um pouco de longe. Eu vi essa coisa de influencers, eu entendia que o mercado tinha sido transformado. Primeiro eu fiquei dragada. Primeiro eu ainda tenho assim um pouco de... Se aquilo cair na minha mão, eu ainda fico assim, ó. Porque eu não sei direito, eu não entendo muito bem. Por exemplo, TikTok eu não consigo absorver, eu não consigo entender. Eu me sinto assim igual um bebê recém-nascido. Eu começo a ver o TikTok, eu perco a atenção, eu não consigo dialogar, nem me conectar com aquilo. Mas o Instagram é um pouco mais familiar, porque eu tive o Instagram, que a gente tinha um projeto chamado Garota Prendada, que era de trabalho manual e tinha um canal no YouTube e tal. Mas quando era tudo mato, eu juro, no Instagram não tinha ninguém lá mesmo, eu juro. Eu entrei porque nunca tive Facebook, nunca tive Orkut. E essa minha amiga que era a Simone Sartori, que era um pouco a pessoa da mídia ali, quando o YouTube também ainda estava começando com a coisa dos canais, ela falou, olha, esse aí você vai gostar porque é só fotografia. E todo mundo que vai lá era de artesanato, era só véia bordadeira. Eu juro, era só véia bordadeira, não tinha nada disso. Passou anos, de repente virou yoga de biquíni. Eu falei, quando que o Instagram virou yoga de biquíni? Eu não vi isso acontecer, porque quando o Facebook comprou, eu me recusei. Ideologicamente, eu achei que eu estava fazendo um grande statement político, assim, dizer, não, eu não vou continuar nesse Instagram, que era uma plataforminha toda acolhedora, afetuosa, e de repente vai virar uma coisa dominada pelo Facebook. E aí, quando eu voltei agora, eu fiquei um pouco alarmada, porque eu entendi que não é mais. A gente tá, entendeu? A gente se conhece de um tempo que tinha teste, né? De VT para comercial. A gente fazia locução, ia nos estúdios e fazia locução, e aí fazia o teste para locução, ou então fazia... a gente tá fazendo essa narração para essa série. Quer dizer, coisas com as quais eu ainda tenho compreensão. Agora, esse jeito novo de trabalhar eu vou fazer uma publi no meu Instagram e vou vender um produto ali e que eu criar, não que seja muito diferente que a gente quando fazia publicidade, a gente também criava uma parte do trabalho, estava nisso, né? Tinha muita margem para improviso e isso é que fazia diferença. Mas eu fiquei mesmo assombrada com o lugar que a gente ocupa hoje. E para o humor, eu fiquei assombrada, porque a demanda é imensa.
E olha que eu já fiz Terça Insana e a gente sabe o que é a demanda de fazer um programa semanal. Vocês agora estavam falando do meu, eu tenho que falar também do vídeo que eu vi de vocês hoje, que inclusive fala de privilégio, que era do cara na academia. Ela vai e encontra o cara na academia e ele tá tomando mamá, ele tá... O personagem é o Luiz Bebê. Ele é totalmente infantilizado. É uma maravilha isso. Eu digo, a gente vive a dinastia do bebê chorão. Estamos falando dessas redes. O que é o Zuckerberg e o Elon Musk disputando agora? Desculpa, tamanho de piroca. Não sei nem se pode, talvez, Pode. Mas a última foi essa. Eles estão marcando uma luta de verdade, a luta de gaiola, começou com a luta de gaiola, quem é mais forte, porque um treina, o outro tem um movimento, o outro treina, não sei o quê. Gente, é uma revelação do Luiz Bebê, pra mim, total. Você tem razão. Entende? E quando fala de privilégio, então quando você levantou essa coisa do privilégio e tudo mais, pra mim é isso que é interessante de olhar. Você vê um monte de comediante branco, eu não estou nem criticando exatamente isso, mas eu estou dizendo, a maneira como essas pessoas estão a serviço da plataforma, como a gente virou mão de obra barata, produzindo continuamente, o tempo inteiro, inventando. Pô, para você criar um sketch daquele, eu não sei quem escreveu aquele sketch. Eu. Meus parabéns. Obrigado. Achei que fosse uma mulher, inclusive. Parabéns pelo senso crítico. Obrigado. Mas, então eu vejo que existe, né, por trás do trabalho de vocês, de tudo que eu acompanho, toda hora eu recebo. Mesmo quando eu não tinha Instagram no meu WhatsApp, toda hora pulava lá um sketch, aquele cara com as olheiras que eu amo. São os personagens maravilhosos, mas você vê que tem dramaturgia por trás, tem um investimento, como você falou, tem uma construção, são atores que estão no mercado há anos, que já passaram por todas as etapas da produção. Sim. A gente aqui já produziu teatro do zero, carregando o cenário nas costas. Ao mesmo continuamos tempo produzindo, né? Exatamente. Não é que a gente já produziu, a gente continua produzindo. Aquele sonho de ficar rico ainda também a gente continua perseguindo. Exato. Não mudou, né? Não Mas mudou nada. é muito interessante ver você, assim, né? ver você falando desse choque do tipo, voltei pro Instagram depois, porque eu não sei o que é pior. Você que de repente se deu de cara com isso, ou a gente que acompanha a mudança absurda, não é? A gente está 8 anos com o programa, Embrulha, né? Eu lembro. E a gente é obrigado, por conta dessas métricas de algoritmos que esses Luiz Bebês da Duelo de Piroca ficam fazendo, e a gente se vê ali escravizado a tipo, cara, se a gente não mudar um pouco isso aqui, não entrega. E aí o artista quer ser visto também, né? Não adianta nada eu fazer a um gente, trabalho. por exemplo, tem o vídeo na íntegra, o vídeo às vezes nós tem uma média de 3, 4 minutos. Aí a gente começou a perceber que só entregava o tal do Reels de 1 minuto e meio. Entendi. Era um corte na alma, para você ter ia para o YouTube na íntegra, e a gente tinha que fazer uma versão daquilo em 1 minuto e meio. Que você escreveu, que você pensou e quis falar aquele recado. Só que era o jeito que entregava no Instagram. Até que um dia, a gente, do nada, né, a gente falou, cara, não é possível, solta os dois. Vamos soltar. Dane-se que 10 pessoas vão ver, mas é o nosso trabalho. E aí a gente assassinava o nosso lado roteirista, Então assim, por mais que a gente entende que a gente solta meio-dia o vídeo na íntegra, 6 da tarde vai a versão de 1 minuto e meio. Às vezes esse vídeo aqui tem 100 mil visualizações, esse aqui tem 500 mil. Mas não importa, pra gente houve alguma coisa artística, a gente falou, cara, a gente pensou nisso. Isso aqui é o que eu estou entregando comercialmente para que a gente continue vivo e sendo visto. Na íntegra é a nossa história, né? Mas tem uma questão também que é muito louco. Por exemplo, a gente também veio numa época em que já estava evoluído e a gente perdeu muito, porque a gente veio com a evolução do WhatsApp. O que pra gente, como empresa, foi ótimo, porque tudo a gente resolve no WhatsApp, os nossos vídeos, todos os vídeos do YouTube, as pessoas pegavam o vídeo, elas faziam download do vídeo e jogavam. E os nossos vídeos viralizavam. Só que para o nosso canal não tinha visualização nenhuma. Ao ponto que agora, para a gente, esse processo é muito louco. A gente está vivendo um processo muito louco. O Lahan tem toda a razão do mundo. Realmente a gente pega uma sketch, não é 1 minuto e meio. Eu faço 2 cortes. Eu faço um corte de 1 minuto, um corte de 1 minuto e meio. Só que o que acontece?
Agora as pessoas não estão, ainda tem muita gente que está pegando, mas pelo menos elas estão chupando menos os nossos vídeos. Os vídeos pelo menos estão circulando dentro da nossa plataforma, mas é insano. Mas a é uma entrega, é uma visualização- venda. É uma venda, Não, assim, eu uma... acho que tem. Não é só isso, eu acho que uma forma de resistir é essa. É usar a plataforma a seu favor, é dizer, não, a gente não vai se render, não. A gente vai botar o vídeo inteiro aqui no Instagram, entendeu? O Pedro tem um Instagram lá, super, ele tá lá há muitos anos, e ele comunica com as pessoas e tudo mais. Foi um lugar onde ele encontrou uma forma de estar se posicionando dentro do assunto que ele acha, e ao mesmo tempo ele conversa com as pessoas, que é uma coisa que você pede, uma pessoa como ele que fez televisão broadcast a vida inteira, uma noite 60 milhões de pessoas, do dia para a noite você, entendeu? Você entender que tem pessoas que ainda querem conversar com você é importante, né? Pra gente que é comunicador, pra gente que vive disso, porque a gente sabe que no fim e ao cabo, vamos acabar num teatro de 200 lugares carregando o cenário nas costas. Mas enquanto a gente, entendeu, tá aqui e tem essas outras possibilidades, a gente resiste. É importante fincar o pé, é importante botar o teu vídeo de 4, o de 1 e o de 1,5 e entender. Mas assim, a forma como a gente resiste, eu acho que entendo perfeitamente que quando eles download lá o seu vídeo, baixam diretamente do YouTube e soltam no Instagram, no WhatsApp, e você não consegue nem ter a contagem. Você não tem nem Se a é- contagem e se tem é gente que que- nem dá os créditos. Não, Se e é quando o que cara a põe o logo contagem em que a cima? gente está recebendo do YouTube ou do... É real. É Seja- real Ah, você tem também. razão. A gente está completamente refém de um sistema que, desculpa, nos escravizou em Você não todos sabe os quem que é o sentidos. patrão. Você Não, nem tem sabe uma quem você agência, não é Ah, igual no banco que escravizou você a vai lá e gente fala, aqui. gerente, não tem essa pessoa. Nada. E eu sempre brinco entre a gente aqui, que eu falo assim, ele é um gerente invisível, ele é um dono invisível, que muda as regras o tempo inteiro do teu trabalho, não te explica qual é a regra nova, e você vai sendo punido, porque assim, agora você trabalha de sábado. Só que você não sabia, então você não foi trabalhar, você vai viajar com a família. Exato. E aí você recebeu menos por causa Nesse disso. dia você não estava sabendo. Aí você vai ter que fazer uma pesquisa para descobrir, agora trabalhando de sábado, então é uma doideira. Que eu fico às vezes pensando, eu concordo muito com essa linha de raciocínio. Eu sempre fico tentando achar o lado bom, sei lá, por exemplo, antes da internet, da rede social, a gente tinha assim, principalmente alguém que nascia com uma veia artística, sei lá, no interior do Tocantins, e a pessoa queria se manifestar de alguma maneira artisticamente, às vezes aquela cidade não tinha algum incentivo, ele era obrigado a realizar um êxodo para São Paulo, para o Rio, para Curitiba, para tentar pesquisar, para se conhecer, e isso demandava uma infraestrutura, alguém sustentar e tal. E Não, hoje eu projeto fico- de vida, vira um E quanta projeto de gente vida. que nem conseguiu sair do Isso. seu próprio lugar. E não hoje eu conseguiu. fico pensando que algumas pessoas mais jovens, elas através disso aqui, de alguma maneira, sim. você encontra algumas pessoas e fala, cara, que pessoa criativa. Ela fez isso da casa dela. Então, mas aí é onde eu vou de encontro com o que você está falando. Eu acho que tinha que ser um meio. Pô, que legal, olha, você encontrou isso aqui. A gente falou disso hoje, acho que com o Fúvio, né? É uma geração, às vezes, muito fazedora. Eles fazem muito, mas às vezes eu falo, pô, mas vocês não têm curiosidade em se aprimorar, em aprender, né? Tem tanta coisa que já está estabelecida. É o que a gente falou, né? Às vezes a gente vê alguém, o cara ganha milhões de seguidores, não sei o que, você fala, Gratificação imediata, mas é porque isso é o modus operandi dessa geração. Tudo vem muito rápido, né? Eu até faço isso na peça, quer dizer, a gente para ter uma informação tinha que ir primeiro no índice dos verbetes da enciclopédia, para depois saber em qual livro da enciclopédia que estava a informação que a gente queria lá dentro ainda, ó. E tudo isso demandava um tempo da vida. Eu entendo que essa agilidade que a gente ganhou, o mundo vai nessa velocidade, né, desenfreada, e que para essa geração que não conheceu o tempo estendido da realidade, o tempo de fazer uma coisa, né, o tempo de fazer uma comida, né, não existe milagre. Almoço sempre foi alguém que fez. Pode ser que você só teve que apertar um botão, mas foi alguém que fez, alguém foi buscar, alguém que trouxe, atravessou a cidade, tocou tua campainha e trouxe, não, né? Esses tempos todos que estão sendo eliminados estão dando uma sensação de realidade muito distorcida. Antes era muito mais cuidado, né? Na verdade, eu queria também falar um pouco aqui, né? Porque, pô, a gente era fã da Terça Insana, não tem. Os personagens que você fazia também
pelo amor de Deus. Eu lembro, nunca me esqueço de uma que ficava no microfone, era numa festa de 15 anos. É a Deb, é. Meu, era demais, porque separava aquelas 400 pessoas, alguém viu, eu tô procurando. Meu, era demais, assim, e o potencial de criação de vocês também, né? E era curiosidade, mas vocês também tinham que fazer uma cena diferente por semana, né? Sim. E aí você tinha a semana inteira para você criar, ensaiar e estar ali com o personagem, ali uns 10 minutinhos de cena. A gente sempre, a Grace, ela sempre propunha um tema. Isso foi a coisa que deu pra gente na Terça Insana um isso norte era- interessante. Entendi. Toda semana, toda terça-feira tinha um tema. Então, quando a gente saía na terça-feira, depois de fazer o show, a gente geralmente tinha uma reunião, eu acho, no dia seguinte, ou no próprio dia. Ela já propunha o tema da semana seguinte. Então, a gente tinha uma semana para... Então, a Terça Insana, férias. Terça Insana, inverno. Sei lá. E aí, cada um explorava. Como a gente foi criando personagens que também iam dando muito certo, eventualmente você pegava um personagem que você falava, eu encontrei aqui um carreador da mensagem. Porque você estava falando no negócio da comédia, né? E falou desses vídeos meus, e eu falando desses vídeos de vocês. Eu não vejo muita diferença entre comédia e drama mais. Não é uma coisa para mim diferente, assim, no sentido de que ou eu sou comediante ou não sou. Mas por que eu não vejo isso? Eu tenho total despudor de dizer que eu sou comediante. Eu não tenho outra ambição na vida, entendeu? Porque eu sei que a comédia que eu faço atravessa todos os assuntos que eu quero. É o jeito como eu encontrei, é o jeito como eu sou feliz comunicando, é o jeito que eu, dentro da minha dramaturgia, não sei não olhar para as coisas desse jeito. Eu tenho a sensação que vocês também, por acaso, pelo que eu conheço, é o modo como vocês conseguem introduzir todos os assuntos que instigam, que inquietam vocês, através da dramaturgia, fazendo a comédia e cutucar as pessoas em questões que são super profundas. Cada vez que o cara está falando do casamento e tudo mais, um monte de amigas minhas me mandam aquele personagem do casamento e óbvio que aquilo bate muito fundo numa realidade que a gente está ali em negação às vezes, né? E você consegue com humor deixar aquilo de um jeito que você fala assim, gente, minha vida é isso e tipo, ou eu rio ou choro, né? Então ou eu ajo, ou eu faço alguma coisa para transformar, mas aquilo te atravessa. Então eu sinto que a comédia, nesse sentido, para mim, me deu sempre esse norte. Então não tenho pudor de dizer que eu sou comediante, entendeu? Eu lembro de falar uma vez, bem no começo da profissão, estar conversando assim com gente que era meio intelectual e tudo mais, e dizer, você faz humor por causa da Terça Insana, né? E tudo mais, não sei o quê, mas... E eu sempre tive a noção de que eu podia fazer as outras coisas todas, mas eu tinha uma paixão por fazer as pessoas darem risada que nunca me fez eu me sentir menor. Eu me sinto bem naquilo. Eu sinto bem quando eu faço uma piada e as pessoas riem. Aquilo me traz felicidade. Eu saio dali entendendo que a nossa troca foi cumprida. Eu te prometi que eu ia aliviar um pouco o peso do teu dia. Você veio para cá, você riu, você volta para casa... sei lá, um pouquinho mais feliz, pouquinho melhor, né? Um pouquinho menos com a faca da realidade no pescoço, sei lá, são momentos efêmeros, né? Então eu acho que a comédia me ajuda a navegar na minha vida, eu pessoalmente, por isso que também tenho um fascínio, eu adoro ver os novos comediantes. Isso que a gente estava falando lá do Rodrigo e tô sempre olhando, mesmo distante, tô sempre buscando entender quem são, quem é a nova geração, adoro quando chega a nova geração e a gente se encontra, né? Sim. E vocês devem ter isso direto, porque vocês também estão trazendo pessoas, né, para perto de vocês, assim, outros atores que participam dos sketches. Sim, inclusive a gente tenta, na medida do possível. A pandemia mudou muito o perfil do canal, que teve que se isolar e a gente fazer. O Eugênio nasce na pandemia, justamente eu fazendo em casa, gravando com a câmera que ele me ensinou a mexer, o nosso sócio Felipe. E é isso, a gente foi fazendo isso.
Agora a gente está retomando as cenas contracenadas e a gente sempre tem a preocupação de trazer uma galera do teatro também, que é uma galera que a gente conhece e que às vezes não tem muita oportunidade no audiovisual e que é gente boa pra caramba. E a gente troca com essa nova geração, já Sim. teve gente de youtuber que veio fazer. É que a gente também se viu obrigado, lá vem o algoritmo, a triplicar o nosso conteúdo, né? Isso fez com que a gente tivesse que trabalhar a nossa criatividade de uma maneira mais simplista. Então, sempre que a gente conversa de alguém fala, pô, eu queria fazer uns roteiros, a gente fala, cara, não adianta só alguém chegar aqui com um baita de um roteiro incrível que se passa numa agência bancária, sendo que a gente criou um modo que hoje a gente vai gravar só cena de escritório. Sabe? Porque a gente tem uma diária para cumprir. Então a nossa criatividade, ela caminha junto com a nossa logística. E não deixa de ser um desafio. Maior. A gente teve umas um item a crises uma mais. época, né? Pô, cara, eu tive muita. Pô, a gente fazia cena de 4, 5 minutos, aí teve que enxugar e tal. O e tempo não só inteiro. isso, né? Desculpa, eram cenas que você imaginava, né? 4 ou 5 minutos, mas começava numa floresta. Nossa, né? a gente Acabava já não foi sei pra onde. praia gravar um Meu, único e a gente sketch. fazia. A gente fez bastante loucura. Era uma loucura, porque eu lembro que um dia... Mas eu lembro no começo, vocês foram muito guerrilha. Muito. Era A gente se isso. recusava a usar Total. qualquer chroma key, Tem lembra? clipes nossos que são assim, Não, um clipe mesmo. Teve um Aquele que- do Capital Inicial, era super. Outro dia eu tava revendo. Mas o do Capital Inicial, que é o que eu falo do que eu tô velho, esse foi, você acredita que é pandemia? Esse foi Isso é truque. croma. Era Eu truque? fazendo aqui e vou pra rua perto da minha casa. Entendi. Agora tem o que a gente fez do... Mas não deixa de ter um baita acabamento de edição. Tem um né? baita sim, acabamento. claro. Mas assim, Olha lá o quando a gente faz o Backstreet Boys, não sei se você viu Já esse, vi, já que é a vi. vida de ator. Aquilo, É muito bom eu aquele olho também. hoje, eu falo, Era das gente, olha a 4. nossa disponibilidade, tem drone, tem a gente em 30 das 4, locações não é? noturnas, pra fazer um puta clipe. Nossa, a gente fez um Eduardo e Mônica, lembra? Não, e Que era Eu você e a interrompi o Camila. Maurício aquela hora. E Você teve, tava... e teve um parque de diversões. Teve um né, do Balão cara? Mágico, no A parque gente de fazia diversões. coisas que diversões. hoje ficaram mais inviáveis por conta Porque da a gente tem que produzir muito. Então, mas aí, por outro lado, também tem uma questão. Eu achei assim, realmente, às vezes, agora pra você falar, meu, eu quero fazer essa cena, você fala, meu Deus do céu, eu vou ficar esse mês inteiro pra produzir essa cena, né? Porque tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que... Mas, por outro lado, a gente conseguiu sintetizar mais o que a gente quer falar em alguns... adequando a esse- e se adequando, sabe? Então você consegue trazer a situação para um ambiente menor, para não sei o que, não sei o que, e você consegue falar aquilo que você quer. Porque assim, você falou uma coisa muito interessante, que para mim, o caminho da comédia é essa. Mas o caminho, o que me move a fazer o humor é realmente a irritabilidade e querer a mudança de alguma coisa. Então, quando eu enfrento uma coisa de fila, ou enfrento uma coisa de não sei o quê, ou eu sou humilhado, massacrado por uma situação, eu vou ficando com tanta raiva e sai cena. Sai muita coisa boa, né, do ódio. Eu adoro também. A raiva produz muita coisa boa. E nesse sentido, 4 anos muito criativos pra gente, né? Alimento, Nossa. fomento não faltou. E é Quer dizer, isso. faltou, mas não... E eu acho que essa é a questão da comédia, porque assim, que eu também acho, eu não tenho problema nenhum em fazer comédia ou fazer drama e não sei o quê, mas eu acho que o lugar da comédia tem esse lugar da reflexão, que não é também todo drama que consegue te levar, não que um seja melhor ou pior do que o outro, mas a comédia, o poder de comunicação dela, às vezes ela toca mais rápido, né, mesmo? Não, e eu acho que é um convite também, quer dizer, a gente está vivendo uma sociedade já muito, as pessoas estão muito isoladas, a comédia, ela é gregária, ela é subversiva, ela é provocadora, ela tira você do seu lugar, né, de um jeito muito desavisado, geralmente a pessoa não prevê que ela vai rir de alguma coisa, e isso essa explosão da gargalhada é uma coisa que às vezes, para uma pessoa que está lá numa vida de escritório e a pessoa, aquilo é uma catarse tão poderosa que, né, tem gente que pira, fala, vou largar tudo. Eu acho que tem essa gratificação que a gente recebe quando a gente sente que a mensagem atravessou através. Por quê? Porque
a gente tem um espírito alegre, a gente tem um espírito de entretenimento. A gente sabe que o nosso lugar é o lugar do entretenimento. Também não, a gente se coloca esse artista que você entra no meu teatro, dá terceiro sinal, ninguém mais torce, ninguém mais pode... Se um telefone tocar, aquilo é uma ofensa mortal. Agora é o meu Existe espaço mais de Baco. isso. Né? Exato. E outra, por que tem esse avanço tão grande do stand-up? O stand-up é esse lugar onde as pessoas estão confortáveis e se sentem parte do rito. O teatro corrompeu um pouco a ligação teatro com grego o era público. isso, né? O teatro grego era isso. O cara comia assistindo frango. O cara Shakespeare, o que era o teatro? Era isso, o Era cara jogava sempre Nossa, um frango. rito da total. comunidade, é sempre um evento no meio da festa, no meio da colheita, é um acontecimento no meio de uma coisa maior. Então a gente ter se desinserido ou ter criado para nós essa redoma, essa cortina que se abre. Acontece isso, você não pode nada, o ator pode tudo, acaba, fecha, o ator vai viver aquela vida de glamour lá atrás e a pessoa vai embora para casa, pegar o transporte dela para voltar, como teve contato com uma obra de arte. Não, sabe? E a gente ter perdido a festa, a gente perde o espaço. Por isso é que eu acho que, às vezes, entra o gadget no lugar, o aparelho, a tecnologia, a plataforma, e transforma para aquela pessoa a sensação de que ela participa, né? Porque aí todo mundo liga a sua câmera e fala, aí galera, tudo bem? Tem 0 pessoas vendo, 0 pessoas dando like, mas tá todo mundo aí, galera. E a gente, porque a gente criou a sensação de que esse é um lugar só nosso, do artista. O artista é muito especial, ele está muito acima, está num degrau acima. E não é nada disso, a gente é tão importante, bem menos importante na sociedade, às vezes, do que se você tiver com uma dor de dente ou tendo um ataque cardíaco, do que um médico, um dentista, né? Sim. Mas a gente tem que ter a noção do nosso lugar também, tem que valorizar. Eu estava com a autoestima muito boa no dia do prêmio do humor, assim que eu ia ganhar tudo. Mas a gente tem que saber que a gente tem esse lugar, que é levar, né, suavizar, divertir, mas é também cutucar, é também trazer a reflexão. Então, divertir, eu vou fazer isso sempre. Eu não vou deixar, porque o jeito que eu faço é vai rindo, vai rindo, vai rindo e agora toma. Mas eu acho que Falou talvez, meio disso. falando agora até o que você falou do stand-up, por que eles estão ganhando tanto espaço? E aí trazendo uma semelhança com o que a gente faz, com o que vocês faziam no Terça Insana, eu acho que é essa questão do humor, de assim, o humor tem uma preocupação, como a gente tem um termômetro do ouvido, da risada, tem uma preocupação assim, do que essas pessoas querem ouvir, não é? E eu sinto que às vezes, indo nesse lugar do artista, às vezes é muito mais o que eu quero falar. E nem pensa se o público tá afim de ouvir aquilo, se rola uma identificação, né? E acho que o humor fica nesse exercício constante, antenado, e aí beleza, vai da criatividade de cada um, mas o que essas pessoas estão afim de ouvir e como eu vou chegar nisso. Eu acho que isso é uma preocupação muito legal com o público, né? E o humor tem isso. Eu acho que a gente joga isso junto. é Exato. que transforma a comédia numa coisa viva sempre ali. A resposta é muito imediata. Eu acho que é um jogo junto, né? Assim, eu, quando escrevo no canal, tem muitas vezes, nesses últimos anos, mais do que nunca, era algo que ou eu pegava uma doença, ou eu escrevia uma cena. Então era assim, né? Então, assim, o lugar, eu tava pensando menos na pessoa. Não, mas primeiro me você salvar. sabia que muita gente ia Isso, ouvir. não, mas eu não tô te falando que não. Assim, é porque a gente sabe que um país polarizado e o quanto as pessoas estavam indignadas. Mas a primeira coisa era tira esse furúnculo. Sim. E aí, obviamente, eu modulo ele para que ele chegue e dê o recado para outras pessoas, né? Então, acho que é um jogo misturado do que nos interessa como artista e realmente o poder de comunicar, chegar, porque a gente quer chegar. Claro. Né? E uma comédia que a pessoa não ri, não é que nem um drama, não adianta. Não porque adianta. Não chegou. E né? um drama tem aquela coisa, né? Você vai ver uma peça dramática, a comédia é o seguinte, em 10 minutos, 5, sei lá, você já sabe se aquilo lá tá funcionando. O ator já sabe, o comediante, o público já sabe, você já sabe se você tá gostando, se o cara do lado. O drama, às vezes tá vendo uma peça há 2 horas e fala assim, gente, será que só eu tô achando isso aqui muito chato? Você não consegue saber o que as pessoas estão Não tem achando. termômetro nenhum. Mano, Quando as tem pessoas estão se levando muito a sério no palco, você fala assim, será que sou só eu? Exato, Tô eu achando fico essa muito, gente aí se você olha pro levando lado a pra alguém. sério. Aí você Não, vê alguém tanto olhando que- fixamente e Não, fala, você meu, não ela tá sabe. quase dormindo, ela Às tá vezes- gostando. Às vezes você tá do lado do namorada, de um amigo, você não sabe se ele tá Se a gostando. pessoa tá Você vai isso. saber lá no final. É. Você achou, né?
Eu odiei, a pessoa tava apaixonada. E assim. nossa, isso é horrível Agora também, quando só comédia- você Aquele não... final que você fala um trabalho valoroso. Não é? Você não sabe o que mas quer o dizer. pior não é isso. O pior é quando a pessoa vem te dar um abraço e fala assim, que energia, hein? Aí você fala, beleza. Nem precisa falar se gostou ou não gostou. Ou então Pode ir. meio que assim, "Ei, você sempre é, né? E não termina, vai né? Fazendo merda. Agora é legal de quando a gente tá fazendo comédia, que tem isso também, né? Que você fala, você sabe quando a pessoa tá gostando, não sei o quê. Então você tem que dar 3 ali no começo, né? Pá, risada, pá. Mano, você entra, dá uma pá, ninguém riu, mano. Aí ferrou, né? É velho? desesperador. Ah, não, isso também. E tem dia que acontece, Nossa, né? e Tem quando dia era que uma acontece. sequência, Nossa. quando é a primeira, você fala, hoje algo aconteceu. Na segunda, terceira, você fala, caralho, Gente, fudeu. é Como é que vai exercício ser? de humildade barra pesada. Porque a gente É leva abraça lá o fracasso, porque abraçar o fracasso... Olha aqui na Terça Insana, a gente abraçava o fracasso mesmo, assim. é mesmo, Grazi? Ixi. É porque eu fui ver vocês, você nem tava, eu fui ver vocês no auge. É, mas e não no é que eu- auge, acho que tem já um lugar do não interessa mundo mais. ri, né? Os Já fãs, tinha uma né? hora que a Debbie, por exemplo, entrava e não precisava fazer nada. Eu chegava na frente do microfone e fazia... Se eu fizesse isso, já era... É, tem isso. Era uma coisa mesmo... Era rock and roll, né, meu? Era um rock and roll. outro- É o solo começou, né? Num grande uma hit. outra vibração, e a gente também já estava naquela altura muito... Tinha muito azeite já nos personagens, a gente já tinha muita manha de fazer, a gente já tinha entendido que às vezes trazia um personagem ou outro, mas a ideia de que você toda semana tinha que escrever também uma coisa original era muito instigante pra gente. E eu digo que a gente abraçava o fracasso, eu e o Tatá, a gente fazia coisas também completamente albares, porque é isso, você tem uma liberdade de E experimentar. pra experimentar, né? De enlouquecer, só tem, sei lá, tudo bem, eu ia falar, só tem uma época na vida que você faz isso, mas eu tô lá fazendo um monte de loucura na minha peça. Acho que a gente faz isso para sempre, porque essa é o nosso flerte é com esse desconhecido. O que é onde eu posso ir com a minha loucura que eu vou levar as pessoas junto? Quer dizer, tem uma hora que você tá na gira, você tá espiralando na loucura da tua comédia e você fala assim, ou eu vou 100% agora, de vez. Você não pode bater, às vezes eu bato o olho, olho pra cara das pessoas, tem gente na plateia assim, ó. E eu falo, vai fundo, garota, se joga. Garota não, agora já vai velhota, se joga. Porque se você parar agora para você atravessar qualquer fluxo de raciocínio aqui que vai tirar você da tua conexão com o instantâneo que está acontecendo... Não, é melhor ir, agora você já foi, agora se joga. Então, quando você vai 100%, tem uma acolhida. Então, eu sinto muito que na Terça Insana, a gente abraçava o fracasso, porque chega uma hora que você, quando você está girando a gira da loucura e tem honestidade naquilo, a resposta que você tem que as pessoas é assim, não foi tão engraçado, mas a gente está aqui para você, porque a gente está fazendo junto. A gente está fazendo teatro junto e é isso que me interessa no meu espetáculo. Hoje eu digo, ninguém faz teatro sozinho. Eu não estou aqui para fazer uma peça que sou eu. Óbvio que tem uma pesquisa, óbvio que eu tive uma ideia, né? E a gente como artista trabalha nesse campo da invenção, né? Isso é que é importante. Tem uma ciência. A gente inventou, não existia aquele personagem do Eugênio, não existia o Luiz Bebê, não, entendeu? A gente tira do zero, daquela fila que você olha em torno e vê uma coisa que ninguém está vendo. Na verdade, todo mundo está sentindo, todo mundo está vivendo, mas só você conseguiu extrair daquele momento a síntese, o puro suco da desgraça humana, que você vai ainda dar com canudinho e de um sabor delicioso, que a pessoa quando tomar vai falar, refrescou agora, não sou só eu que passo essa desgraça na fila do banco, é todo mundo, né? Eu acho que até na questão do Eugênio, acho que eu sempre também comentei isso, que era uma coisa de identificação com as pessoas, principalmente na pandemia, mas eu sempre falei assim, que eu acho que a chave daquele personagem é a identificação pelo não dito, que é o meio que você falou, do casamento ou de qualquer coisa. Não é só aquilo que as pessoas passam, mas ele é um cara que fala muito daquilo que não se fala. Se sabe e não se fala, não todos os episódios, mas tem muita coisa que é a identificação pelo não dito, né? Então assim, eu não tenho coragem de falar, isso vai me dar um mal-estar. E ele falou, né? Desse lugar. Exato. Então tem identificação de vários
possibilidades, né? Tem, vai pra escatologia ele, né? Eu adoro aquilo, que é uma pessoa que tá falando muito tranquilamente, de repente começa a falar que o intestino não funciona direito, não sei o quê. E você tá indo com ele, uma hora você fala assim, meu Deus, ele tá indo longe, mas a mensagem tá muito clara, tá muito eficiente, tá muito bem entregue. E eu fico mais, eu fico mais tentada a fazer, quanto mais eu vejo, quanto mais o mundo fica sério, careta, chato, conservador e tudo mais a gente começa a ficar tentado a fazer coisas ainda mais iconoclásticas, né? Assim, mais barbaridade no sentido de que a gente também já está numa idade da vida, eu pelo menos com 50 anos já tô, né? Não tem mais pudor nenhum com o que vão pensar, com o que vai achar, se isso vai bater ou não vai bater. Eu entrei na internet, eu não sei o que é, e eu tive essa ideia desse personagem e eu falei pra minha filha, mas põe um negócio que fique com uma barba, e a minha filha mais velha botou lá um filtro e filmou pra mim e tal. Não tô nem aí se vão achar que eu tenho o canal do meu Instagram, tem meia dúzia de gente, não tô preocupada também se vai viralizar, se não vai viralizar. Eu tô me divertindo, aquilo é um jeito de fazer, é uma forma de você estar presente no mundo, eu quero vai gente pro meu teatro, né? Porque ainda vamos ficar muito ricos fazendo Nossa, teatro. a gente vai se juntar, alguém precisava juntar Mas essa ali é Eu muito acho louco, que porque... é bom fazer um pool, que vai ser muito dinheiro junto. Sim. Então. Tem uma brincadeira ali, mas tem uma baita crítica. Tanto é que eu acho que tem uma porrada de comediantes de stand-up falando assim, meu, é isso que tá acontecendo, tá? Então rola uma identificação com aquela sua brincadeira, né? Ah, sim, é. Não, ali eu, por exemplo, aquilo é pura terça insana na minha veia correndo, entendeu? Aquilo é a liberdade que eu tive de subir no palco, de fracassar, de não ter medo, de fazer uma coisa, de dar outra mais certo, de ter tido essa escola, que eu acho que vocês também cavaram para vocês, quer dizer, a gente já tem, porque já tinha isso na vida, porque estava todo mundo se formando ali e tudo mais. Eu estava lembrando, assim, a gente está falando disso, de trazer nova geração, de produzir muito, de trazer. A gente teve a oportunidade de entrar no audiovisual fazendo o retrato falado, coisas que eram muito... pertencer à televisão era muito difícil para a gente, era muito fora da nossa realidade, ainda mais a gente aqui em São Paulo, não era aquela coisa Rio de Janeiro, né? Não parecia que ia acontecer novela, essas coisas. A gente era muito do rato do teatro mesmo, esse lugar aqui muito paulista, né? De formação artística e também que existe, né? Um mercado de teatro que acontece, que tem um teatro pequenininho até o teatro grande, tudo vai absorvendo. Mas é isso que eu acho também interessante, esse diálogo com as novas gerações. Eu vejo esse pessoal que está na internet, às vezes eu tenho compaixão de ver que eles estão também se gastando, entendeu? Que a pessoa é um mundo muito mais agressivo e muito mais difícil do que foi esse universo nosso onde a gente foi fazendo alianças e testando e indo lá no Next 3 a gente tinha na sexta-feira, o Terça Insana era terça, né? Terça às 11 da noite no Next. No Next eu Fila. Eu fazia peça com a Grace na época, quando ela começou o Terça Insana. Daí a gente saía da peça, que acabava, e ia todo mundo pro Terça E 11 horas era o Terça Insana. Na terça aí, entrou um horário na sexta para a gente fazer às 11 horas também, porque começou a ficar tão bombado, então a gente repetiu o show. Aí começou a ter tanta gente na sexta-feira que a gente abriu um horário à 1 da manhã. Aí era muito show de drag. Era 1 da manhã, entendeu? A gente lá de peruca, já tinha feito às 11, fazia 1 da manhã. E bombando o teatro. 6 horas da manhã a gente acabando, dividindo o dinheiro. Não é? Aí cervejinha e tal. Isso forma muito o seu caráter. E a gente testou tudo ali. Então hoje para fazer um negócio no Instagram de filtro com barba, Bobagem. não custa Mas, nada. ô Grazi, sabe uma outra coisa muito nociva da internet? Que isso, o teatro, de certa forma, nos protege um pouco, talvez você vá perceber, que quem ia ver vocês no Next ia porque alguém falou, cara, é uma peça legal, então a pessoa já gostava de teatro. Ou tipo, cara, é a galera do Terça Insana. Então a pessoa já vai aqui assim, né? Pode ter meia dúzia ali que vai olhar meio torto e tal, mas a maioria tá torcendo. A internet, o algoritmo, ele vai soltando o seu conteúdo, cara,
se você não tiver, se você levar aquilo a estômago, sério, é. meu, tem gente que te... isso Principalmente eu já ouvi. quando mais você viraliza, mais Nossa! chega para lugares que Quando não necessariamente... viraliza... Porque aí chega para pessoas necessariamente que não estão te seguindo. Você E caiu na comentário. casa do tiozão lá. E aí vou tem pe- os comentários também, né? Você pega, cara, tem um monte de eu vou pegar de comentário. exemplo o vídeo do Luiz Bebê. A atriz que faz comigo, ela recebe mensagem inbox de uns caras, tipo, meio assediador. É uma coisa Isso pavorosa, é né? pavoroso Isso na a gente internet. viu acontecer com a Lívia Lagato, quer dizer, Isso. essa forma também, né, de misoginia que tá, porque o anonimato protege a pessoa, né? E gente, é o celeiro de um fascismo muito descontrolado, porque a gente já tem isso sendo alimentado pelas vias reais, né? Assim, legais, vamos dizer, pelo mainstream, tá? O fake news já está circulando com uma naturalidade entre a verdade e a mentira, a gente já não consegue mais muito bem discernir. E aí você tem esse anonimato que protege essas milhões de robôs trabalhando e eu, por muito menos, não tenho nem muito seguidor, mas todo dia aparece lá aquela mulher da peruca azul com o meu nome tagueado como se fosse assim, você Sorteio. ganhou um bônus. Sim. Eu vejo lá, tem o seu nome foi marcado, sei lá, uma story com o seu nome. Você vai lá e assim, você ganhou R$4.500 de bônus. E eu fico pensando, isso é uma profissão, né? Tem alguém que está Claro. gerindo aí uma série de computadores, criando perfis falsos o dia inteiro, marcando. Clica, boba. Vai que você ganhou. E eu Mas- pensando assim que eu ia ganhar dinheiro honestamente. Não é? Vai Mas, que eu ó, tiro a você- sorte grande no bônus da peruca azul. Mas você mesmo chegando agora, ou a gente que tá há 8 anos, tem uma questão geracional, e é o que você falou. Já tô com 50 anos, já fiz muita coisa, não vão me derrubar, mas eu fico pensando nessa molecada que tá chegando agora, que vai lá, se expõe, eu imagino um inbox que essa pessoa não recebe, ou uma mensagem que às vezes ela fala, meu, ninguém nunca me tratou assim, será que o mundo me vê assim, sabe? Isso faz um mal, Não, cara. e pra quem a rede social ocupa outro lugar na vida. De importância, né? né? Quer dizer, De porque referência. eu verdade. acompanhei as minhas enteadas, que hoje são mais velhas, eu tenho enteadas de 35, 33, 28, e tenho filha de quase 20 anos e uma filha de 14 anos. Então, óbvio, fiquei muito... Eu nunca tive Facebook, mas eu fiquei muito Você assistiu? alarmada assistindo o avanço da tecnologia e a maneira como se imiscuiu na vida das pessoas. E para nós sempre foi assim, como é que a gente faz para tirar, né, a presença a entrada desse universo que draga você para dentro desse buraco negro, sem também fazer parecer que a gente está meramente contra, porque isso vira um backlash imediato, né? Você virar e falar assim, tipo, eu quero sair desse negócio, Amor. você tá... Aí vira um problema maior, se você proíbe tudo mais, é criar senso crítico o tempo inteiro, né? Criar senso crítico, criar reflexão sobre o tempo que você passa ali, o que exatamente está te fisgando, ensinar o que é o algoritmo, ensinar. Isso. Tudo é educar. Mas eu vejo para essa geração que tudo passa, a socialização toda passa por ali, toda a maneira de se representar na sociedade está por ali, né? A representação do eu está através desse gadget, dessa tela, da maneira como o mundo te vê. Muito mais a maneira como o mundo te vê numa foto com filtro do que passar na frente de um espelho, se olhar e ter a dificuldade de aceitar que aquilo é você, né? É uma loucura. Imagina você crescer. A gente já lembra do que foi a adolescência, um negócio violentíssimo. A gente se sente uma porcaria, se acha horrível, se acha péssimo, quer pertencer. E você ter esses todos os outros filtros e camadas de julgamento e de pertença e tudo mais para administrar, é pavoroso. Por outro lado, eles têm um savoir-faire com isso que eu não tenho. Então, para as minhas filhas também, elas entendem que perfil, o que é privado, o que é público. Não, ninguém vai me ver, né? Isso aqui é só para as minhas amigas. Eu só falo eu tenho um grupo de pessoas com quem eu divido alguma coisa. Então, também já aprender
a selecionar. Tem stories para os melhores amigos, tem as Exato, divulgações. é coisa que eu não tinha nem noção que existia. E a ferramenta, ela te obriga, né? Ó, você quer entregar isso aqui, você precisa me gerar conteúdo. E gerar conteúdo é você ficar se expondo o tempo inteiro, né? Isso é que é alucinante. Isso é alucinante. Essa coisa de você, tudo da sua vida ser, eu falo, o que acontece quando essa pessoa não está se filmando? Uhum. Essa pessoa está em constante demanda interna de que talvez eu devesse estar filmando isso. Isso é que eu fico imaginando, quando eu vejo essas pessoas que ficam o dia inteiro, agora eu tô aqui, agora eu tô aqui, agora eu tô ali, agora eu tô ali, agora eu tô indo lá, eu falo assim, como é que gere o silêncio? Mas Como é que gere a sensação de que não tem ninguém te assistindo? eu vi uma pesquisa falando que agora o comportamento das pessoas mudou em pró do que tipo de conteúdo ela vai gerar. Então tem até aquele nome, lugares instagramáveis. Então o restaurante, ele já faz uma decoração que é pra você chegar e é um cenário, é pra você se sentir na Disney. Antes de comer, Isso, fotografar. lugares que você vai viajar. Putz, quem foi que me falou isso, cara? A pessoa falou que tava no Nordeste, ela falou, cara, é insuportável. O guia para em todo lugar, que ele fala, ó, aqui é instagramável. E todo mundo tira a mesma foto no mesmo lugar. E ele falou, cara, e o cara falou, isso aqui ninguém tirava não, mas uma menina postou uma foto nessa gruta, fez sucesso, todo mundo quer parar. E aí o ponto turístico virou um lugar instagramável. É meio alucinante, Não, cara. a gente tá. É que eu sempre acho que é um papo de velho. Porque assim você papo fala do exato, passado. é papo Mas de a gente velho, tá mais adoecido, não tem como. É uma sociedade mais não, a adoecida do gente que antes. tá Não tem como. correndo loucamente em direção ao abismo, mas alucinadamente, sem nem olhar para trás. Mas, por outro lado, por exemplo, eu não sou tão crítica ao stand-up nesse sentido, apesar de eu achar que, né, como tudo, tem uma hora que fica saturado e vai haver vai subir a espuma daquela nata, né, e vai ficar um monte de gente lá embaixo e tal. Mas quando eu percebo que o stand-up ele está comunicando com as pessoas, porque uma pessoa que senta lá e por pior que seja, assim, como é que é teu nome? Ah, Luciana, Luciana. Tá. A sensação de que você participa é uma coisa positiva, porque a sensação do gadget é de que você participa do mundo. A sensação da rede social é de que você está participando do mundo. Quando você posta a mesma foto, é aquilo, né? O que é pertença se não é todo mundo se mesclar, né? Eu tô fazendo aquilo que todo mundo faz, eu tô vestindo a roupa que todo mundo veste, eu Tô junto. eu não tô fora, né? Não tô. Eu tô usando o filtro que todo mundo usa, porque o filtro vai Exato. chegando na... É verdade. A Até o dancinha filtro, cara. que todo mundo tá dançando, eu vou fazer tudo igual para eu estar com a sensação de que eu pertenço, mesmo que tenha 10 ou 20 milhões de views, não importa. Eu vou lá e faço aquilo, naquele momento eu pertenci. Quando você tem uma atividade real, que as pessoas saem de casa para ir, que vão até o bar ou ao teatro e sentam, e aquela pessoa sobe num palco de verdade, e ela fala com as pessoas de verdade, e as pessoas riem de verdade, depois vão para casa de verdade, eu já acho melhor do que a gente... Entende? Então o stand-up, ele para mim, ele é uma coisa que eu, entendeu? Sim. Que eu olho com muita reverência. Sim. Por mais Claro. que a gente saiba que tem ali mais originalidade, menos originalidade. Mas aí como mas tudo, né? Quantas peças de teatro também você olha e fala, gente... Tudo. Não, Exatamente. E o É um olhar. stand-up, ele fala exatamente, né? Fala do cotidiano, é identificação, é tudo isso também que tá falando ali, né? Eu acho que a grande rixa, a falando gente já falou sobre isso, a gente já trouxe caras de stand-up, eu acho que a grande rixa que ficou artística é porque no Brasil não conseguiu se dar espaço para tudo. O stand-up acabou ocupando os espaços que são de teatro. E aí para os produtores, donos de teatro é mais barato, você põe uma luz, porque assim, se isso estiver nos clubes de comédia e o teatro tiver... Mas a sensação que o artista teve foi que ele foi... Mas então, agora aí eu que acho começou a que- criar uma questão. Mas será que eles que invadiram ou foi o público que deixou de ver o Exato. teatro? Eu não tô E nem mais do julgando, que eu tô dizendo- isso. eu tô dizendo a fonte do problema. Né? Eu acho que mas aonde Nahan, criou eu um- acho que isso teve isso lá atrás, mas hoje a maioria dos teatros já colocam o stand-up até num horário diferente, tipo, sei lá, a peça é 8h30, 9h, o stand-up é 11, 11h30, então a pauta tá ali. Eu acho que é mais o que o Barros falou, cara. Por que que tem gente...
há uns 5, 6 anos atrás, eu lembro muito de ver atores mais antigos falando, hoje tem TV a cabo, streaming, é o trânsito, é a violência, e de repente chegou um bando de moleque com o microfone na mão, fazendo um monte de cara sair lá da periferia, pagar um valor caro para assistir ele no palco. Ou seja, o interesse de ir tem. Algum lugar... e aí acho que entra um pouco naquilo que a gente falou de será que você está comunicando e tal, tem algum lugar que se perdeu, apesar de que a gente está vivendo um momento ao mesmo tempo com muitas peças, com bastante público e tal, mas tem um lugar geracional que essa galera tá chegando, Tem. né? E tem essa sensação, é uma galera jovem que quer participar de outra maneira do Isso. acontecimento artístico, o que não pode ser desprezado de jeito Não, nenhum. A gente tem que levar isso em consideração. Por isso que tem que fazer um teatro que é feito com as pessoas, a gente faz um espetáculo de improviso, que é o One Way, que a gente fez muitos anos e que eu adoro fazer, porque ele já é um pouco essa tentativa de chegar nas pessoas, mas eu, no meu espetáculo agora também, tenho, assim, 25% do espetáculo é improvisado por isso, porque eu não quero perder esse bonde. Isso. Porque eu acho que esse bonde é nosso, porque nós somos improvisadores, nós somos do telegrama animado, entendeu? Sim, Nós total. somos o pessoal que fez teatro em bar. verdade. Então a gente tem que também ter, não Sim. pode perder esse acesso. E a gente tem que chegar, lógico, essa é uma geração que provavelmente não vai se interessar por nós assim, que agora está interessada no Igor Guimarães, em comediantes que são agora, que tem aí esse enorme número de seguidores no Instagram, ou no TikTok e tudo mais, que conseguem também dominar essas plataformas, mas que quando possam ir ver a gente, não saiam de lá com a sensação de que o que a gente está fazendo não é isso, é outra coisa. Que tenham essa possibilidade de ver um outro jeito de fazer, teatral, artístico, cômico, mas que tenham a oportunidade de entender que aquilo é tudo mais ou menos a mesma coisa, porque o que a gente faz não é tão diferente assim do que eles fazem. Claro. Eu tive uma vez lá num espetáculo, tem 8 anos já, eu fui ver, eu acho que era o Robson e a Michelle estavam fazendo um show juntos. O Robson é ótimo. E eles estavam num teatro Michele que também. tinha ali na Vila Olímpia, os dois estavam fazendo uma coisa que era de casal, que eles faziam juntos e tal. E eu fui assistir, sentei. Era um lugar, Honda, eu acho que se chamava, não tem mais, era ali na Vila Olímpia, perto da Avenida Bandeirantes. Não sei se era Honda. Agora é Honda, ou era, mas tinha uma época que tinha virado Picadeiro o nome. Eu não sei, porque eu só fui lá essa única vez e eu lembro que eles estavam fazendo e era um esquema de como se fosse uma casa de show, quer dizer, Comedy pequenas club, mesinhas, como um comedy club, tinha bancos e algumas mesinhas e tal. E eu tava sozinha, sentei ali num banco e sentou um cara do meu lado e começou a falar e tal, e ele falou, não, eu sou de Belo Horizonte, mas eu trabalho aqui durante a semana, eu venho... Comecei porque a gente se interessa. Quando eu fazia Terça Insana, eu ia pra frente do Avenida Clube, enquanto as pessoas estavam chegando, o que mais me distraía era conversar com as pessoas, porque você começa a entender, numa cidade de 17 milhões de habitantes, você começa a entender os movimentos que faz o público dentro de uma cidade tão grande com o que é a reverberação daquele acontecimento artístico. Quando a Terça Insana explodiu, ela explodiu aqui, entre nós, classe artística, daqui a pouco ela ampliou um pouquinho para o centro da cidade, essa coisa da cena noturna, daí a gente mudou para a Avenida, quando a gente mudou para a Avenida já foi pegando aqui, um pouco do Pinheiro, Zona Oeste, daqui a pouco começou a chegar a Zona Sul. Anos depois eu voltei, eu já não estava, mas voltei para fazer uma participação, e eu fui falar com as pessoas, e você é de onde? Sou da Zona Norte, Zona Norte. Era tudo Zona Norte. A sensação que eu tinha é que aquele fenômeno vai viajando dentro da cidade também, no boca a boca, e grupos de pessoas vão indo para aquilo. Esse cara no stand-up, ele falou para mim, eu não gosto muito de teatro, porque no teatro parece que você não pode nada. Ele falou isso, e foi ali que começou, já tem uns 8 anos que aconteceu isso. Ali você não pode levantar, você não pode beber, você não pode tossir, que é o que a gente sempre fala, não pode tossir, não pode, se o telefone tocar, é um crime mortal. E ele falou, eu sinto aqui que é um lugar onde eu faço parte. E eu comecei a ver o stand-up daquele momento em diante com muitos bons olhos. Por quê? Porque uma pessoa que está ali pedindo para participar, está pedindo para o teatro continuar. Essa pessoa quer que o rito,
que esse encontro, que essa loucura coletiva que acontece dentro dessas quatro paredes e a gente combina que eu vou fingir que eu sou uma coisa, vocês vão acreditar, a gente vai se divertir, depois vai cada um para sua casa pensar, eles querem que continue. Então, a gente não pode abrir mão dessas pessoas, a gente tem que lutar por elas, tem que lutar para trazer elas também. Total. E você sabe que eu acho que, falando desse movimento, dessa nova geração que está surgindo de stand-up aqui no Brasil, pegando a referência lá de fora, onde já tem, o stand-up já tem aí uns 50, 60 anos como cultura, né? Lá, você pega Nova York, Los Angeles, eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver surgir dessa molecada que o primeiro contato está sendo no palco com o microfone, atores, como surgiram lá. Você tem o Jim Carrey, o Robin Williams, o Adam Sandler, que hoje está produzindo drama na Netflix e tal. Eu acho que é um próximo passo. Eu não vejo ainda nessa geração esse interesse ou alguém que eu olho, falo e tal. Mas acho que daqui a pouco pode ser sim. Mas eu acho que a nossa função também é acolher essa nova geração e dar para eles o sentido de que o que a gente tem como missão, assim, né, como artista, ou como, enfim, comunicador, como seja, é aprofundar. Porque tem uma hora que entendeu? É a palhaçada de peruca total, sem nenhuma consequência. Mas tem uma hora que você precisa atravessar a mensagem. Você precisa, porque essa é a missão da gente também. A gente não pode passar a vida inteira aqui, né? A gente tem que dar uma afundada. Então, eu acho que eu vejo muitos comediantes que são muito talentosos e que têm agora, até olho com compaixão, porque são jovens. E eu acho maravilhoso esse momento da vida onde você está inconsequente e tudo mais. Mas depois você tem que chamar para si, né? Chamar a realidade da profissão. Senão também você fica naquele lugar que não entra em lugar. E é ruim envelhecer assim. É ruim envelhecer com essa comédia rasa que não tem profundidade, que não encosta na realidade do país, que eu acho que é o principal. Quer dizer, você fica descolado, você fica vivendo numa bolha. A gente reclama tanto da produção audiovisual, assim, mainstream do Brasil, da casa novela que não acontece em lugar nenhum, que é uma coisa que, um pobre que não tem em nenhum lugar, um pobre daquele jeito. Hoje. Uns café da manhã que não acontece. Nossa, falamos super isso. Né? E aí, de repente, você tem... Sim. Você tem aquele país que você fala, essa Disneylândia aí não é o país que a gente vive... E a gente, como comediante, tem essa responsabilidade. Eu acho que a gente, como artista, tem que abraçar e chamar a responsabilidade para si. Porque responsabilidade social não pode estar dissociada do nosso trabalho. Eu digo isso como mulher. Porque quando eu me posicionei a respeito da objetificação do corpo da mulher na mídia, da forma como a gente é representada, eu fui super cancelada. Eu fui muito cancelada já na vida. Eu sou cancelada com enorme frequência, mas assim... pela própria classe artística, porque parecia que eu estava dizendo uma coisa que vinha de um pudor meu. Quem vai me ver no teatro, em um minuto entende que eu não tenho nenhum pudor a respeito de... Entendeu? O teatro que eu faço não é moralista. O que eu faço como atriz não está atravessado por esse tipo de moralismo caretinha, que é assim, olha, eu não quero ficar pelada, sabe? Isso, não tem nada a ver. Eu estou falando de uma realidade de exploração, de um sistema todo organizado em torno da fetichização do corpo da mulher. E aí, quando você fala disso, também ninguém quer ouvir, porque a gente sabe que você paga um preço. Eu pago esse preço todo dia, porque a partir do momento que você se opõe a esse tipo de representação do seu corpo no audiovisual, por exemplo, imediatamente você fica desempregado, né? Você não tem trabalho. Já se sabe que ali é um assunto temerário, não pode, tudo mais. Não que eu não tenha feito, eu fiz, eu tentei resistir, eu achei que eu não tinha mais o que fazer, eu passei por vários estágios. E quando você vê hoje em dia mulheres falando, ou dizendo, mas é porque faz parte, a pergunta é, faz parte? Que dramaturgia é essa que está sendo ainda escrita hoje em dia, onde a gente continua sendo representada desse jeito? Ou você é gostosa, ou você... né? Várias formas de representar a sexualidade feminina que são todas atravessadas por estereótipos antigões, né? E ainda assim, para uma atriz, continua sendo uma faca no pescoço enorme, porque se você disser eu não faço, você não tem trabalho. Se Já você presenciei disser... algumas situações.
isso tá coincidindo, obviamente, com o discurso do Pedro. Sim, eu acho que o Pedro falou isso de outra maneira, porque ele não é mulher, Não, né? claro, mas assim, ele levantou. Eu tive contato com essa tua questão no lançamento do filme que ele estava fazendo do Domingos. Verdade, que era um filme que ele resolveu falar porque era um assunto que eu estava muito vivamente interessada e a gente nessa época comentava muito por causa do filme do Domingos ter sido um filme que se chama Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. É um filme que fala de sexo, sexualidade o tempo inteiro e não tinha ninguém pelada. Nem no teatro e nem no cinema. Não tem uma cena de nudez, tem nada. E é um filme sobre sexo o tempo inteiro. Não, e tinha no discurso, isso eu imagino que tenha tido muita repercussão, porque é um discurso muito pertinente, e quem faz televisão, eu tive contato com situações de ver uma mulher, não preciso citar nomes, mas absolutamente pressionada, e não pressionada assim, você tem que fazer, não, mas eu presenciei telefonemas, o autor, um constrangimento, choro, sabe assim, então, e era muito naquele momento. Então acho que é isso, né? E a gente tem esse lugar até hoje. Não sei hoje o quanto que hoje, por exemplo, a mulher do Cerrado tem um nome isso que é de intimidade, coordenadora. Coach de intimidade, coordenador de intimidade. Acho que alguma coisa está se olhando para isso. Não sei nem se é esse o caso. Se é a mesma coisa, né? Alguém que está cuidando pelo menos de alguma coisa ali. Mas eu acho que ainda eu acho que, apesar de ser uma tentativa, eu acho que ainda é uma forma de fazer isso continuar existindo. Continuar existindo. É um lava-mão, né? De dizer, olha, por quê? Porque você cria um intermediário entre a pessoa que teoricamente seria o criador daquele constrangimento para o ator, mas você não diminui o fato de que isso é uma demanda, tem que haver, porque tem que haver gente pelada, tem que haver cena de sexo, tem que haver. Se você for olhar, e isso é muito engraçado, nem acho que é um assunto pra gente mergulhar aqui, porque a gente tá falando de comédia e tudo mais, mas eu falo isso porque pra mim como mulher, assim, tô aqui sentada com 3 homens, né? É mesmo. E quando a gente pensa em humor hoje, a gente tá falando aí, eu fiz um personagem que é um cara comediante, porque você não olha em torno, você não vê vários programas em que tem 4 mulheres em torno de uma mesa fazendo comédia, mas a gente vê vários que tem 4 homens, né? A gente vê vocês, a gente vê o Porta dos Fundos, a gente vê A Culpa é do Cabral, a gente vê o Choque de Cultura e continua tendo esse formato se perpetuando. Então eu acho que isso faz parte de uma coisa maior. Eu acho que faz parte de um esquema de dominação, assim, um esquema de privilégio que não tem a ver, porque eu conhecendo a realidade de vocês, eu sei o quanto é ralado o lugar que vocês ocupam hoje, quanto é um lugar conquistado no meio de um mundo que é totalmente opressor ao criador independente, que é o que vocês são, certo? Mas é o que eu falo na peça. E o quanto disso a gente está não percebendo que é negado às mulheres, sim, que provavelmente também tem, né? Porque não é possível que na Grécia, porque as mulheres não sabiam ler e não sabiam escrever, era negado a elas o direito de aprender, de exercer cidadania e tudo mais, não tinha nenhuma mulher pensando, né? Porque pensar, acho que a gente pensava, né? Cantar, acho que a gente cantava. Então, assim, é um projeto, continua sendo. O jeito como a gente é representado faz parte de um projeto e isso assim, vai ter mulher que vai querer chegar perto disso, vai sentir o peso dessa escolha através do desemprego. Eu sinto por mulheres, por exemplo, que não têm não tem uma carreira autoral como eu tenho, não tem, né, um trabalho que possa botar no papel, subir no palco e fazer, porque muita gente é intérprete, não tem mal nenhum nisso, mas ficam sem mercado de trabalho se forem colocar essas questões. Você presenciou, acho que todo mundo presenciou já ou ouviu de alguma mulher dizer, fui fazer um teste, cheguei lá, tinha que ficar de calcinha e sutiã. Não é possível que vocês nunca tenham ouvido isso de uma colega atriz, entendeu? Eu queria que vocês dissessem para mim quantas vezes vocês chegaram num teste e alguém pediu vocês ficar de cueca. Não, né?
É isso, eu acho que é isso, entende? É só, eu não tô levando aqui para moralismo, nem para nada. Não, mas não Esse tem é um nada a assunto, ver. e esse é um assunto, inclusive, pelo contrário, eu digo, vai me ver no teatro que você vai ver que esse argumento se desfaz na mesma hora, porque não é por aí. E eu não tenho nem problema também, se quiser dizer, diga, que eu já tô velhota, né? Então eu não ligo pra mais nada, eu tô tipo Dercy. Para, nós não estamos velhotos, nós estamos numa ótima idade. Ótima idade. Ótimos! E a gente vai viver muito, né? Isso que eu acho. Vamos ficar fortes, musculosos, para poder não ter aquelas coisas de sarcopenia, Artrite, quebrar qualquer osso, coisa, osteoporose. Isso. E 100 anos, vamos fazer o quê? Fazer teatro, que a gente gosta, a gente acorda, faz a comunidade dos velhos do teatro, esse é o meu projeto. O Fulvio A tá com gente vai. 83, tá Tá lá, em cena? acabou de ganhar prêmio como Foi peça. ver o Pedro lá esse fim de semana, tá inteiro, foi lá E assistir o Pedro tem um parentesco, não tem? através do Fernando Henrique, mas não é o Fulvio. É a acho que Vera, a esposa dele. Vera É verdade, é. agora que eu me liguei, o Léo já me falou isso. É? É. Nossa, que coincidência, cara. É. Ela tava aqui, né? É, eu sei, tá por isso aqui. que eu perguntei, mas eles já tinham É, saído. nossa, eu e me liguei tava- Nossa, agora. é mesmo? É, O eu Léo não uma sabia. vez me falou Eu quero que eles lá eram primos assistir, de é. algum grau, assim. Nossa, ele tava aqui Tá. vibrante. Cara, ele tá com a Nossa. mesma energia. Nossa Filho e tudo mais, e tá em cena, Foi quer até dizer... emocionante, sabe? Porque eu fiquei vendo e ele fez parte muito da minha juventude. Quando as peças com o Juca deles Nossa, bombavam. nem Eles eram fale. o musical, né? Imagina, gente, de o que foi bombar. Menomale na nossa geração. Isso, então eu fiquei olhando pra ele assim, Marcela uma Raff é minha mistura. colega de EAD, e eu me lembro da gente, quer dizer, ela tinha 16 anos de idade, já fazia teatro, e era uma coisa de assistir e ver um ator jovem igual a gente falar, "Ah, podia ser eu aí, Isso. né? Então Tatá, foi muito emocionante, juro. Eu fiquei assim, Gênio. olhando pra ele e vendo uma história da minha vida, porque eu morava ali do lado. Tudo aquilo era uma figura de exato. E assim, tá com 83 e fazendo peça e falando um monte aqui da peça, apaixonado, né? Muito legal. inspira muito a gente, né? Eu olho pra você assim, Lahan. Não é? Eu fico... vai vindo Você de já inspira geração. muito a gente. Você nunca vai chegar lá. Ô, Deixa eu te fazer Grazi. uma pergunta última, Fala, muito fala, fala, rápida. vai, Tem que vai. ser Não, que a rápida, gente porque a gente já tá, né? É. Você, é uma curiosidade, vocês estão morando há anos em Portugal. É. O teu trabalho artístico tá lá também ou vocês dois reservam para trazer para cá e lá virou a tua casa? Tipo assim, a pessoa que mora longe, só mora longe. Mas A condução demora um pouco. não pega o trânsito, mas é longe. Não, Peguei a condição Ou de vocês estão fazendo também um Dependendo- trabalho lá? Não, a gente sempre teve uma ideia de que ia acontecer uma grande pororoca criativa, que a gente ia para esse lugar que é a origem. Eu tenho parente, avô, bisavô, português e tudo mais. Então, e o Pedro também, o avô dele foi professor em Coimbra. Então a gente tinha essa coisa forte de que era uma coisa familiar. Depois a gente tinha uma sensação de que a gente chegava lá e trabalhava muito facilmente, então a gente estabeleceu um vínculo com Portugal durante alguns anos, de ir, ficar lá alguns meses, trabalhar, fazer teatro, que a gente achava que era uma porta muito interessante para a gente abrir, por questão mesmo de estabelecer parcerias. E a gente tem esse sonho de fazer uma coisa que chama a Revista da Língua Portuguesa, que é juntar todos os falantes de língua portuguesa. Eu estudei letras, eu acabei de, inclusive, fazer outra graduação lá em estudos portugueses, Legal. eu sou apaixonada pela língua, então a gente tinha muito desejo de trocar. Mas quando a gente chega lá, a vida cotidiana, né, lá te projeta numa outra realidade. Uma coisa é você ser visitante num lugar que tem metade da população da cidade de São Paulo, um país inteiro com metade da população, todas as realidades em escalas muito diferentes. A gente tem boas parcerias lá, com pessoas até que têm espaços onde a gente se apresenta, e eventualmente a gente já fez temporadas, antes da pandemia a gente fez temporada algumas vezes lá no Teatro de Oeiras, que é um teatro que tem subsidiado pela Câmara de Oeiras, que é um município de Lisboa, mas que é um amigo nosso, que é o Carlos Almeida Ribeiro, que abre o teatro, nos acolhe, mas a gente faz uma coisa que é muito fora da realidade lá, que é ficar em cartaz, porque lá as temporadas são 3 semanas, as pessoas ensaiam meses e aí entram em cartaz nos grandes teatros mesmo, com subsídio, e fazem 3 semanas, e isso é porque é o tempo que dá para você ficar em cartaz, porque a dinâmica da cidade já está orientada assim. Então, o que a gente
queria, assim, imaginava e sonhava, a gente ainda não conseguiu viabilizar. A gente tem muito bons contatos e tudo mais, mas a coisa de achar que a gente podia ter muita troca, isso não acontece. Por outro lado, a gente teve excelentes trocas que motivaram a gente a produzir coisas que são muito ligadas entre Brasil e Portugal. Então, é um estímulo criativo para a gente estar lá. Porque é óbvio que a gente permanece muito ligado no Brasil, mas é muito bom sair e ser imigrante. Você humidifica muito rápido, sabe? Eu acho que qualquer pessoa que disser que foi para lá e viu esse lugar maravilhoso e tudo mais, está descrevendo um cenário, está descolada da realidade. Todo lugar tem prós e contras. Eu acho que Portugal é um lugar que para nós deve ter assim até mais essa pegada, né, de ter uma vontade de entender, né, porque faz parte tanto da nossa realidade, ter nascido dessa colônia, ter nos criado intelectualmente nesse lugar que é fruto daquilo. Você começa a fazer muita ilação, você está ali, você começa a falar, meu Deus, nossa, olha de onde a gente vem, por isso que a gente é assim. E você começa o tempo inteiro a maquinar aquilo. É muito potente para a gente, assim, criativamente, essa relação, mas a gente continua muito ligado ao Brasil. O trabalho para a gente é muito aqui, realmente. Eu tenho que pegar a condução mesmo. Sim. E Grazi, aproveitando que você agora está no Instagram, está navegando, a gente sempre pede no final do nosso programa... Trocar likes? Vamos trocar likes? Trocar likes. Antes de você deixar suas redes, para você indicar, falando disso de fazer disso aqui algo útil, você indicar alguma página que você segue, que você fala, gente, que página interessante, tanto pouca gente curte, ou, putz, você sempre mostra para alguém, nossa, você viu essa página? Pode ser um perfil, uma pessoa, comportamento, estilo de vida, viagem, cultura, o que você quiser. O problema todo meu com o Instagram é que eu adoro trabalhos manuais. Então eu gosto muito de tricô, de crochê. Eu sou uma velhota mesmo, assim, nesse sentido. Mas é porque eu acho que tem um lado antropológico, sabe? O trabalho manual é uma coisa que dá para você aquilo que a gente falou, muita noção do tempo real das coisas, né? Fazer uma roupa dá para você a realidade da dimensão. Quando você vai entrar numa loja e vai falar, que estranho, né? Uma roupa que custa o mesmo preço de um pão. Tem alguma coisa errada nessa equação. Quando você entra numa loja, consegue comprar uma roupa, você fala, tá tão baratinho, é mais barato que um prato de comida, você fala, quem é que tá fazendo essa roupa, né? Então eu gosto muito de site, de página de trabalho manual, gosto Mas para indicar uma, não sei, acho que agora você me pegou, eu não sou assim. Se eu cair aí, eu fico vendo coisas você vai, assim. tipo, o algoritmo... Você já deve ter visto algumas, e o algoritmo fica te indicando. Me mandando, Você é das minhas. dragada. Eu sou dragado por informações que eu vejo. E tem gente que eu sigo e não lembro o nome, porque eu vou vendo. Eu também tenho essa coisa de selecionar, não, mas não vou seguir. Eu vejo a pessoa falando uma coisa engraçada, eu sigo. Eu sigo milhares de pessoas. E daqui a pouco você vai começar a falar, essa pessoa aqui também já dei muita chance pra ela, tchau. Já aconteceu algumas vezes, o quê? E qual que é o seu Instagram, então, pro pessoal? O meu Instagram é Moreto Grazi, Moreto com 2 T's, Grazi. E aí... Gente, eu vou dá ganhar o muitos serviço seguidores final com vocês. do seu... Nossa, vai ser difícil a gente colocar essa conversa em 1 minuto, hein? Daqui vai. Não, a gente corta rapidinho. Vão ser 50 cortes de 1 minuto. Fala quando que você está em cartaz, dias e horários. Então, eu tô lá no Teatro do Morumbi Shopping, que é um teatro que acolhe a comédia com todo o amor e carinho, Uma né? programação a gente já falou do sempre Fernando, da muito legal. Suásio, da Andréia, exato, que tem essa preocupação em levar também, né, uma curadoria super fantástica. Agora nas férias tem teatro para criança, sempre interessante lá. O que caiu ali por acaso, você nunca vai se arrepender de mesmo entrar. porque o administrador lá é fantástico. Ele é uma pessoa maravilhosa. Um homem super cheiroso. Tem isso também, Ele é cheiroso.
E é fácil acesso lá, é porque é dentro do shopping, tem estação de trem perto, é fácil chegar lá. E agora tem até um metrô, não é tão pertinho assim, mas tem um metrô ali no Morumbi também com a Exato. Santa Amaro, tudo é mais fácil de acessar. E tem estacionamento, né? Shopping, assim, tem aqueles confortos todos. E eu tô lá de quartas e quintas até o dia 3 de agosto, quartas e quintas às 8 da noite, com a Reclamação da República, que é esse espetáculo que você viu. E que... Vou voltar. E que eu Vamos, eu merecia, também vou. e que eu merecia Eu ter tenho ganho o peça pra prêmio de caramba pra melhor assistir. atriz, inclusive, mas aí... Mas lá- aí você ia ver a minha, Mas e quem infelizmente lá a não minha muito acabou. bom, o que eu posso fazer? Ah, eu queria que você tivesse visto. Até porque queria muito você ver. falou tanto de algo que o Morte Acidental de um Anarquista é exatamente esse lugar da comunicação. Ser popular e tinha essa interação, pensando nos stand-ups e tal. Era Bom, um eu lugar amo a muito... peça, né? Eu faço ideia que deve ter sido feito um trabalho excelente, porque todas as pessoas envolvidas eram mesmo pessoas que eu admiro. Mas eu queria muito ter visto, porque... Mas uma hora volta. Vai demorar pra eu voltar, mas vai voltar. Vai, mas eu... Você só vai ver quando eu tiver. Tá. Então tá. Grazi, Poxa, muito gente, obrigado muito pela obrigada. sua presença Foi aqui. um prazer revê-la. Obrigado mesmo. É demais.